Na liberdade e compaixão é Fortaleza. Salve, galera tricolor! Estamos chegando nesta tarde de sexta-feira ensolarada aqui em Salvador para falarmos rapidamente de Bahia e Internacional de Porto Alegre. E, evidentemente, do Esporte Clube Bahia, né? Que ontem estreou exatamente na fase de grupos da Libertadores, esse grupo que é dificílimo, e empatou com o Internacional de Porto Alegre, um resultado que normal, e que dessa vez o adversário ele não veio com o time reserva. Pelo menos no último domingo, na estreia do Brasileirão, muita gente desculpando, o Corinthians veio com o time reserva. O Internacional veio com o time titular, com exceção do goleiro Rocher. 9 desfalques, sim, mas são jogadores alternativos. Esse é o time do Inter que já vem jogando há mais ou menos 2 meses, pelo menos. E é um time que está invicto, conquistou o campeonato lá do Rio Grande do Sul de forma invicta. Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas, já dizendo aqui a você, para você seguir o Pit News do Instagram e também o Pit Esquadrão, o canal nosso no YouTube, canal da Alegria, da Magia, que fala as coisas do Esporte Clube Bahia, o bicampeão brasileiro. Você tem que fazer a sua inscrição, dar o like, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Olha, galera, hoje tem Pit News, não, tem Pit Esquadrão, com o nosso querido João Bahia, a partir das 22 horas, hein? Aqui no canal Pit Esquadrão. Galera, veja só, o Bahia para mim fez um ótimo jogo, falhou em 2 oportunidades, uma foi fatal, e não poderia acontecer justamente naquele momento. Foi um jogo em que o Bahia não teve grandes oportunidades, digamos assim, profusão como o jogo do Corinthians. Essa é que é a realidade, até pela qualidade do adversário e ser um time titular do Inter, como eu disse, apenas o Rocher, que é o goleiro titular, não estava em campo, mas esse goleiro Antony foi o titular de toda a campanha do Campeonato Gaúcho, e o que a gente viu foi o Bahia fazendo uma bela partida assim, sem dúvida nenhuma. Rogério Ceni foi espertíssimo, colocou áreas do time, como eu estava supondo, e colocou Cauli no lugar do Ademir, porque o Internacional joga com a linha de 4 no meio campo. Então você não ia perder o meio campo, e o que aconteceu foi que o Bahia conseguiu ganhar o meio campo. É bom lembrar que no início do jogo o Bahia teve dificuldades, e uma das falhas do Bahia foi justamente uma das saídas de bola do Ronaldo errada, mas que ele se recuperou no mesmo lance, fazendo uma grande defesa. No mais, ainda no primeiro tempo, com uma certa dificuldade, o Bahia teve pelo menos 2 oportunidades, e no segundo tempo fez 1-0, teve a chance de fazer o segundo, toma um gol numa indecisão do jogador, o Juba. Se não tem aquela indecisão, se ele vai na bola, tira a bola e não tem o gol. E o lateral direito do Inter, ele bateu no gol quando viu o Pulga se aproximar, e o goleiro Ronaldo teve que dar o rebote, que a bola veio realmente quente. Agora, Gilberto falhou porque o Valência entrou por detrás dele, né? Se ele tá atento, não tem aquele gol também. Mas o que valeu foi o jogo que o Bahia fez, o que dá pelo menos a gente entender que o Bahia vai brigar sim por essa classificação na Libertadores de América. A situação polêmica do momento, Cauli na equipe do Botafogo do Rio de Janeiro. Vejam aí o trecho da coletiva do Rogério Ceni, que ele fala sobre isso. Olhem que eu não gosto de bafafá, nem colocar nenhum fogo, justamente para depois tentar apagar. Agora, ele deu uma bela de uma atacada em seu Renato Paiva e recentemente deu uma entrevista dizendo que quer o atleta, que tem que querer o atleta. E eu disse aqui ontem, a contraproposta que o Bahia fez em Igor Jesus, e também no Savarino, foi realmente para sacanear com a equipe do Botafogo. Mas vamos ouvir aí o que o Rogério Ceni disse sobre exatamente esta situação do interesse do senhor Renato Paiva, técnico do Botafogo ex-Bahia, no jogador Cauli, que ontem foi titular e fez sim uma bela partida diante da equipe do Inter. Vamos lá! Bom, primeiro que não tem proposta alguma.
ao menos o que foi passado pela direção para mim. Não tem uma proposta. Às vezes o cara vai lá, pega o telefone, porque trabalhou com o cara, dá uma ligadinha para o cara. Não, vamos, mas não teve uma proposta da minha parte, né? Do grupo. Lógico, a decisão nessa área é sempre deles, né? Eu não venderia o jogador, mas não teve um real de proposta, não teve um centavo. É que é muito fácil você pegar o telefone e dar uma ligadinha para o jogador para dizer, não briga aí e tal, né? Dá uma... Então, não teve proposta, nós não temos interesse na troca, coisa assim. O Cauli é nosso jogador, nós queremos que ele fique, ele é importante para o nosso sistema de jogo, ele é importante em vários jogos para nós. Hoje, foi usado justamente para tentar dar superioridade no meio-campo que o Inter joga nesse 4-1-3-2, baixando hora para o 5-3-2. Então, nós achamos que ter a bola hoje era muito importante e o Cauli é muito útil para a gente. Então, assim, é muito fácil você tumultuar o ambiente dos outros. Apresentar a proposta que é bom, absolutamente nada. E o Cauli, da minha parte, não está vendo. É isso aí, galera. Deu pra sacar aí que ele tá mandando um recadinho não só pro Renato Paiva, mas para o Botafogo. O Bahia agora é de um grupo fortíssimo e não vai vender o jogador por qualquer situação, né? Claro que se o jogador quiser ir, vai complicar, porque a gente sabe que no futebol hoje em dia você não pode segurar jogador, mas, pelo visto, o Cauli está muito bem no Sport Clube Bahia e não pretende, nesse exato momento, jogar na equipe do Botafogo. Para completarmos, e evidentemente que nós vamos colocar isso em pauta para a noite do Pit Esquadrão, só sacar aqui, galera. Ontem o Bahia fez o seu 45º gol na temporada. 44 gols com o técnico Rogério Ceni. Um gol com o Galbis, né? Aqueles 3 primeiros jogos do Bahia no Campeonato Baiano com o time sub-20 e um empate contra o Jacobina em um teto. É o gol que não foi feito sob o comando do técnico Rogério Ceni. Galera, desses 44 gols marcados, eu posso assegurar para vocês que 39 são de jogadas muito bem trabalhadas. Como foi ontem, o gol do Sport Clube Bahia. E no fim, nós tivemos uma outra jogada sensacional, e aí é que está o grande problema para mim do Bahia. Nesse exato momento, nós temos 2 problemas do Bahia. O primeiro, para mim, é esse que eu vou citar. O segundo são as falhas de bola aérea do sistema defensivo do Sport Clube Bahia. Ontem não foi uma bola aérea, é bom que se diga. A defesa até se comportou muito bem nesse aspecto, mas hoje houve uma falha, sim. Um vacilo primeiro do Juba, porque se ele tá na bola, se ele corta a bola, como daria para cortar tranquilamente, não teria acontecido o gol do Internacional. E depois, claro, uma situação que o Gilberto tinha acabado de entrar praticamente e deixou o jogador em valência por detrás dele. Mas a outra situação que eu posso falar aqui para vocês são os gols que o Bahia perde. Eu acabei de falar que desses 44 gols marcados pelo Bahia, com o Rogério Ceni, no mínimo 39 de bela feitura em jogadas muito bem trabalhadas. Ontem, depois que o Bahia sofre o gol, o Bahia faz outra jogada espetacular em uma troca de passe sensacional. E o Ademir diz assim, rola a bola na marca do pênalti para Lute, diz assim, faça, garoto, vamos pro 2-1 e um abraço. Aqui é a última volta do acréscimo. E o Lute botou na lua. Então, o Bahia precisa muito disso, galera. Muito disso mesmo, ou seja, ter mais tranquilidade nas finalizações, porque quem perde gols termina sofrendo um gol. E aconteceu no jogo contra o Corinthians, o Bahia perdeu vários gols em profusão, ontem nem tanto, mas terminou lamentando um empate que poderia ser os 3 pontos de saída na Copa Libertadores de América. Galera, à noite eu volto no Pit Esquadrão, que é o nome da alegria, da magia, que fala as coisas do Sport Clube Bahia, o bicampeão brasileiro, com meu amigo João Bahia, numa live que promete, viu? Vamos discutir o Sport Clube Bahia, sem dúvida nenhuma, nesse exato momento. Próximo compromisso é o Santos Futebol Clube pelo Campeonato Brasileiro no domingo 20 e 30 e na sequência Nacional do Uruguai em Montevidéu pela Liberta no próximo meio de semana. Por enquanto, eu fui!